É assustador esse número, mas é uma estimativa muito próxima do que será, ao longo deste ano, uma realidade. 73.610 casos de câncer de mama. Prestem bem atenção, este número é impactante. 73.610 novos casos devem ser confirmados este ano de câncer de mama. Não por acaso, o Outubro Rosa tem intensificado aquela mensagem às mulheres para se cuidarem e não tem sido diferente nas nossas pautas aqui. Ao longo de todo o mês, estamos incluindo esse assunto como nossa participação, a nossa parte, vamos dizer assim, dentro de um mês especialmente dedicado à prevenção ou então à detecção precoce do câncer de mama. Um movimento de consciência em que a população é chamada a prestar mais atenção, a procurar o médico, procurar formas de diagnóstico ou então preventivas dessa doença. E vamos lá, mais uma vez, mais uma etapa aqui, como disse, da nossa parte, que é aquela de propiciar a informação que você precisa ter, que as mulheres precisam ter, as mulheres que formam uma grande audiência aqui pelo rádio, pela TV todos os dias. Por isso que hoje trazemos ao programa a doutora Glena Rossi Crestani, ginecologista e obstetra. Bom dia, doutora Glena, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e vocês? Tudo. Que nome diferente e bonito, né? Glena. Obrigada, é diferente mesmo. Diferente e bonito, Glena. Muito bem. O Outubro Rosa está aí, vocês perceberam os sinais da cor rosa em muitos lugares? Anteontem mesmo eu vi um repórter fazendo uma passagem diante do Palácio da Alvorada, lá está todo o prédio inteiro está rosa. E assim por diante, acho que em muitos lugares do Brasil inteiro, aqui em Matão também. E doutora, 73.610 casos. Olha, essa estimativa, só para confirmar aqui, não é minha, é do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. São números muito altos, né, doutora? Muito altos, e a cada ano que passa tem aumentado esse número de diagnóstico, né? Então, esse ano aí vem esse número alarmante, né? 73 mil novos casos possíveis, né? E assusta, né? E aí vem reforçar a importância da campanha do Outubro Rosa, que é a realização dos exames preventivos, buscar orientação médica, fazer os exames para acompanhar e para, se tiver alguma alteração, já ter o diagnóstico precoce. E ele está tão disponível, né, doutora? Porque são diagnósticos que podem ser feitos em rede pública ou particular, com grande facilidade, eu imagino. Sim. Uma vez ao ano é recomendado que as mulheres façam, após os 40 anos, a mamografia, que é o principal exame de rastreio. E isso, sim, a gente encontra em rede pública, em rede privada. Basta só a mulher ter a iniciativa de ir atrás, né? A mamografia é algo desconfortável? É um pouco desconfortável, porque é um raio-x sobre uma compressão. Então, tem pacientes que sentem um pouco mais de desconforto, tem pacientes que não sentem tanto, mas não é nada insuportável, que vá causar uma dor absurda, nada disso. É um exame simples. E rápido? E rápido. Esse momento, principalmente desconfortável, é coisa rápida? Sim. Ok. Agora, interessante lembrar, eu até tenho um amigo que é cardiologista, esses dias conversava com ele, ele disse, olha, tem alguns casos que eu atendo na minha especialidade que eu encaminho de homens com a possibilidade de que seja um diagnóstico de câncer de mama. Mas como assim? Também pode acontecer com um homem, não é isso? É isso mesmo. É um câncer mais raro, acomete cerca de 1% dos homens, mas pode sim também ter pode. Em homem, sim. Porque o homem tem as mamas. O homem tem as mamas. Não tem com a mesma protuberância, vamos dizer assim, da mulher. Isso. E tal, mas o homem também tem? Também tem. Tem a mama, tem glândulas mamárias em menor quantidade do que a mulher, que é aí a partir daí que pode ser o precursor de um câncer, né? E aí no homem é mais difícil detectar porque é menor? Não, na verdade é mais difícil detectar porque o homem não faz o autoexame, não faz a mamografia de rastreio. Então, às vezes, demora até ter o diagnóstico. Quer dizer, então os casos, ainda que sejam poucos, provavelmente, como disse esse meu amigo que é cardiologista, são encaminhados por outras especialidades, né? Sim, normalmente. Os médicos lá desconfiam, olha, é bom você fazer sempre assim. Não porque o homem fez o toque em si mesmo lá, como a mulher.
Pode fazer e perceber alguma coisa? Normalmente é por desconfiança de alguma outra especialidade. Algum médico, né? Que viu, fez o exame físico, achou diferente. É muito difícil um homem mesmo falar, ó, percebi uma nodulação na minha mama, né? sim. E quando tem, é mais aparente, é mais perceptível externamente? Depende, né? Depende do tamanho da lesão, da profundidade que está a lesão. Como a mama do homem não é tão volumosa, às vezes é mais fácil de palpar, de perceber. Mas se for uma lesão muito pequena, às vezes não dá para perceber tão bem. Nas mulheres é percebido num caso de lesão grande? Não necessariamente. Percebido por ela. Não necessariamente muito grande, né? Lesões a partir de 2 centímetros. Que dá para ela perceber. Dá para ela perceber. O importante é a mulher se conhecer. Por quê? É fazer o seu exame, fazer sua palpação nas mamas, pelo menos uma vez ao mês, para conhecer a sua mama. Ao perceber qualquer alteração do que ela está habituada, do que ela está acostumada, aí procurar uma orientação médica, um exame médico específico. Há alguma outra formação ali no seio da mulher, por exemplo, que se pareça, mas não é? Há algo semelhante? Sim, nós temos. Do ponto de vista que eu digo do autoexame dessa mulher, sim. Se aparece lá alguma calosidade, Carocinho. alguma elevação, algo assim, existe algum outro tipo de formação e de doença que pode confundir? Às vezes não é nem doença. Dependendo do período do ciclo menstrual que a mulher tá, se ela tá mais próxima do período menstrual, as mamas ficam como se fossem um pouco mais inchadas, mais edemaciadas, as glândulas mamárias. E aí, quando ela se toca, ela sente essas glândulas e pode confundir com uma nodulação. Então, por isso que é importante, sempre que ela notar alguma diferença, ficou na dúvida se aquilo é normal ou não, procura uma orientação médica. Ao perceber, então, ela não deve pensar imediatamente que ali já está uma sentença. Sim. Mas a despeito disso também é bom ela procurar um médico para saber melhor o que é. Exatamente. Não é isso? Nós temos lesões benignas também da mama, que são carocinhos também. Parecidos? Parecidos com os cânceres. E pode ser benigno. E pode ser benigno. Nesses casos, extrai? Depende do tamanho, tá? Depende se incomoda muito a paciente ou não. Tem casos que não precisa ser retirado, que a paciente só faz acompanhamento por exames de imagem, tanto mamografia quanto ultrassom, e vai acompanhando para a vida toda. E ele não vai crescer, vai ficar naquele ponto? Normalmente não cresce, normalmente fica daquele tamanho. Bom, isso aí quem vai dizer depois são exames que precisam ser feitos. Então, né? De novo, a gente reporta a questão de procurar um médico. Exatamente. Qual é o médico correto nesse caso? Como você é, um ginecologista? O caminho inicial para essas dúvidas? O caminho inicial é o ginecologista, né? Que é o médico aí, vamos falar de uma forma simplificada, é o clínico geral da mulher, né? Então, ele vai examinar, vai ver as mamas. O clínico geral. Isso, o ginecologista, né? É o clínico geral da mulher. Então, ele vai avaliar as mamas, vai examinar, vai fazer a palpação na mama, vai fazer todo o exame físico, vai pedir os exames de rastreio necessário e vai acompanhar. Se vir uma lesão nas mamas suspeita, ele pode pedir a biópsia. Com a confirmação da biópsia, aí ele encaminharia para o especialista, que pode ser tanto o mastologista, que é o médico específico das mamas, quanto um oncologista. E esse processo é demorado? Até que saia o resultado? Não costuma ser demorado. Na verdade, nem pode ser demorado, né? A partir do momento que a gente tem uma lesão suspeita, a gente tem que investigar o quanto antes para ter essa confirmação e iniciar o tratamento. Quantos dias assim? Depende se rede pública ou privada, mas em torno de 30 a 45 dias. Esse é um tempo bom para ter a certeza? Sim, é um tempo que, se foi identificado, foi diagnosticado, é um tempo hábil para já começar o tratamento. Ok. Indo à cirurgia, hoje na rede pública também se encontra o procedimento com facilidade? Sim, na rede pública se encontra todo o tratamento, desde cirurgia, quanto se for necessário químio, rádio, imunoterapia, tem todas as possibilidades aí de terapia para tratamento, a gente encontra em rede pública. Bom, o melhor é que ainda essa mulher faça os exames, independente de ter notado alguma anomalia. Sim. Não é? Isso permitirá, não havendo nada ótimo, e se tiver, como nem foi perceptível, eu fico imaginando que está num estágio muito inicial, então assim, ela nem havia percebido, o que é muito bom, chegar mais cedo.
Sim. Tô errado? Não, tá isso? certíssimo. Quanto antes a gente diagnosticar, a chance de cura é maior de 95%. Hoje em dia, que índice que o homem chegou, né? Que a ciência chegou. Sim. 95% dos casos tem cura. Sim. Então, acho que o Outubro Rosa vem para lembrar essa mulher de que precisa ser feitos exames de rotina, ao menos uma vez ao ano, para se aparecer alguma lesão, ser diagnosticada precocemente para ter o tratamento efetivo. Exatamente. Tem perguntas de ouvintes aí? Tem sim. Doutora, bom dia. A nossa ouvinte, a Cleide, ela pergunta se quem tem implante de silicone pode fazer o exame normal por conta da pressão aplicada nas mamas. Boa pergunta, hein? Hoje em dia, se não é comum, pelo menos é grande o número daquelas que fizeram esses implantes, né? Bom dia, Cleide, né? Pode sim ser feita o exame de mamografia em pacientes que têm prótese. A única observação é que quando for fazer, avisar a técnico que está fazendo, porque aí a compressão é feita de forma diferente. Mas pode sim ser feita e deve ser feita. E é tão eficaz quanto, nesse caso? Tão eficaz quanto. No diagnóstico, é? No diagnóstico, sim. Ok, acho que a resposta aí foi boa para o ouvinte, acho que para outras tantas também que se sentiram contempladas aí com a resposta. Pois não, Felipe? E mais uma ouvinte pergunta sobre Claro. a reposição hormonal, se aumenta o risco de câncer de mama. Se a reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama. É uma controvérsia ainda que está em estudo, né? Mas a gente sabe que quanto maior tempo de exposição da mulher ao hormônio, principalmente ao estrogênio, isso pode sim aumentar a chance de câncer de mama. Então, por exemplo, se a mulher menstruou muito cedo, ou entrou numa menopausa muito tarde, ou fez um longo uso de terapia de reposição hormonal, isso a gente já sabe que pode sim ser um fator de risco para câncer de mama. Desculpa, Adalberto. A Ivone participa com a gente, doutora, pelo Facebook. Ela pergunta o seguinte: quem tem casos, já tiveram casos de câncer na família, de quanto em quanto tempo devem fazer o exame genético? O exame genético depende do tipo de câncer que teve na família, né? E aí é o médico que fez o tratamento dessa pessoa que teve, que vai orientar se a família toda precisa fazer esse rastreio genético. Agora, se você tem uma pessoa na família que teve câncer de mama, precisa fazer pelo menos anualmente os exames de rastreio. Eu me lembrei agora de um caso da Angelina Jolie, a atriz, que ela fez algo muito preventivo a partir dos históricos que ela tinha da família. Isso na época da pandemia, se eu não me engano. E aí agora eu estou aqui na dúvida, se tratava da possibilidade dela ter... Era desse assunto de câncer de mama, não era? Era sim. Me fale sobre isso aí que ela fez. Na família tinha essa alteração desse gene, né, nas mulheres. E a gente sabe que quando a mulher tem essa alteração genética, ela tem muito mais chance de ter câncer de mama. Então, o que a Angelina Jolie fez foi uma mastectomia preventiva. Ela tirou as duas mamas, as duas glândulas mamárias, para evitar de ter um câncer. Ah, foi isso que ela fez. Foi isso que ela fez. Não tirou o seio todo. Não tirou todo o seio. Ela tirou as glândulas mamárias e aí colocou prótese no lugar. Então, nesse caso, ela eliminou um risco muito iminente, por sinal. Ela tinha um histórico aí de muitos casos. Sim, mas é importante salientar que ela fez isso por conta que ela tinha essa confirmação de alteração genética. Não são todos. Não é para qualquer caso. Não é para qualquer caso. Não adianta. E deve ter um custo, porque você encontraria gratuitamente isso? Muito difícil. Ela pagou lá, provavelmente, algum valor lá num centro de referência disso. É uma atriz milionária, né? Sim. Mas é que eu lembrei aqui agora, né? Que ela havia feito esse procedimento. Causou muita discussão na época, uma polêmica danada e tal. Mas o expediente, quer dizer, a possibilidade, pelo menos para quem pode, como ela, existe. Então, vamos fazer o quê? Né? Quem não pode... Bom, para quem não pode, existem os exames, né, doutora? Exatamente. Eles estão aí, ó. Né? Existem os exames de rastreio que dá para fazer. O certo é uma vez por ano. O certo é uma vez por ano. Acima dos 40 anos. Acima dos 40 anos. Por que não há antecedente, não há casos mais precoces do que esses registrados? Até existem, mas normalmente é após essa faixa etária que começa a ter maior incidência. Então, e na mamografia,
a incidência dos raios-x são melhor visualizada após os 40, que é uma mama que a gente fala que é uma mama já mais madura, que não tem mais tanta glândula, que já está substituindo por gordura, que aí fica mais fácil de ver as lesões. Antes dos 40, a gente pode sim fazer outros exames, né, como ultrassom de mamas, isso consegue fazer um diagnóstico se for necessário. Mas depois dos 40, a mamografia. Eu estou satisfeito aqui com as perguntas. Se vocês Bom, tiverem a outras... Lúcia Vieira, ela fez a pergunta, mas foi respondido. Qual a idade para iniciar a fazer o exame de mama? No caso das mulheres, foi respondido aos 40, né, doutora? Isso, a partir dos A 40. Sônia pergunta o seguinte, doutora. Ela ouviu falar que anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama. Ela quer saber se é isso. verdade ou não. Boa pergunta, hein? Ainda não temos estudos que comprovem, tá? Mas a gente sabe que a exposição de muito longo prazo ao uso de hormônios pode aumentar. É a mesma coisa da reposição hormonal, da menopausa tardia ou da menarca precoce. Então, assim, tem estudos que ainda estão em andamento, não tem nada ainda que comprove efetivamente essa relação entre o uso de anticoncepcional com o câncer de mama, mas a gente sabe que é uma exposição a um hormônio. Então, E o tabagismo e o alcoolismo contribuem? o alcoolismo, sim, já é comprovado. É? Estilo de vida, alimentação também interfere. Sim. E o tabagismo ainda está controverso. A princípio a gente achava que ele era até protetor, entre aspas, né? Mas hoje em dia a gente está vendo que não, que ele realmente pode ser sim Mas um no fator caso de do risco. alcoolismo... O alcoolismo, E vamos sim. entender alcoolismo, não aquela pessoa que bebe até cair todo dia, porque há pessoas que acham que o viciado em álcool é aquele que bebe até cair. E eu sempre percebo assim que acho que o viciado, quer dizer, o dependente, o alcoólatra, sei lá, é o cara que não consegue ficar um dia sem, ainda que seja pouco. Sim. Ele não... E aí quando você fala para esse para esse perfil de uso De paciente, né? Ele acha que é isso, rapaz. Uai, se você não consegue passar um dia sem, você é viciado naquilo. Sim, Seja lá o que for. sim. Então, não é alcoólatra só aquele que bebe até cair, né? Você pode beber pouco, mas você não consegue ficar sem. Você não consegue passar um dia sem. Então, meu amigo, Sim, você pode até não admitir, mas é. sim. Né, doutora? Sim, Não tem sim. como dizer que não é, pô. Dependente, porque você não consegue ficar sem. Felipe, A Flávia pergunta, doutora, ela deseja um bom dia a todos e pergunta se usar sutiã muito apertado pode contribuir para o aparecimento de câncer na mama. Bom dia, Flávia. Não. A compressão pelo sutiã ou top não tem relação com o aparecimento de Nada a câncer na ver. mama. Nada a ver. então pode Isso é um mito. apertar para ficar mais, né? E tal. E que não seria esse o problema. Não é o problema. Ok. Mais alguma dúvida? Fechou Encerrado, aí, né? aqui também entre os A Maria pergunta, Facebook. doutora, É, se o câncer de mama ele pode voltar depois do tratamento. boa. Pode. Por isso que depois que a paciente tem o diagnóstico, é feita a programação de tratamento, seja cirúrgico ou só medicamentoso, químio, rádio, enfim. Depois ela fica um período em acompanhamento ainda, depois que termina esse tratamento efetivo, ela ainda fica um período em acompanhamento para possibilidade de um aparecimento de uma nova lesão. Depois, normalmente de 5 ou 6 anos, se não teve, aí a incidência de ter um novo caso é menor. Fechou? Que fechou. Também aí. Doutora, foi muito ótima a sua entrevista, muito esclarecedora, de um modo muito simples. Todos puderam entender aquilo que talvez já soubessem, mas acrescentar mais alguns conhecimentos aí às mulheres. Espero que os homens tenham prestado atenção, porque os companheiros aí podem ser também um propagador daquilo que você aprendeu aqui para sua esposa, para sua companheira. Enfim, né? Sim, é importante porque às vezes nós mulheres somos responsáveis por cuidar das outras pessoas, de marido, filho, mãe, pai, e a gente às vezes acaba se esquecendo ou deixando a gente para depois, né? Então é importante a família também, mãe, mulher, esposa, Vai fazer o fez exame. esse ano, não fez? Isso, exatamente. É nesse sentido que eu pensei também. Doutora, foi ótima a entrevista, muito obrigado, viu? Eu agradeço muito ao convite, espero que tenha sido esclarecedor aí para todos, né? E muito obrigada, sempre à disposição. Nós que agradecemos.
é o mês de detecção precoce, a campanha de incentivo à detecção precoce do câncer de mama. Esse Outubro Rosa, o movimento que conscientiza a população sobre a importância de prevenir contra o câncer de mama. E, de novo, fechando a entrevista, vamos lembrando que a expectativa, ou pelo menos a estimativa do Instituto Nacional de Câncer é de que neste ano teremos, só no Brasil, mais 73.610 casos. Vamos diminuir esses números? Vamos contrariar essa expectativa? Vamos, como é que eu diria aqui, causar uma surpresa no INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, e reduzir esses números? Depende de cada uma de vocês. Muito obrigado, doutora, mais uma vez, e bom dia. Obrigada, bom dia.